Fala, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um vídeo da nossa, da nossa, do nosso estudo de célula, né? Que é sempre um prazer enorme ministrar ela ao seu coração, ministrar ela também nos dias de célula, né? É muito bom. Eu, por exemplo, eu particularmente gosto muito das células, creio que vocês também gostam, né? Um momento de comunhão, um momento de pregar a palavra, orar uns pelos outros, é sempre muito bom. Ok? Ou então nós vamos lá para a nossa quinta lição de célula, e vamos falar sobre a sola gratia. Outra coisa que eu queria que você percebesse, que a tela minha aqui está bem ruim, né? Eu acabei levando a webcam lá para casa, que eu vou fazer uns ajustes nela para passar os cultos de domingo. Inclusive, nesse culto de domingo, provavelmente a gente deve passar pelo Zap, pelo Facebook, para aquelas pessoas que não estão podendo vir para a igreja. E eu acabei levando para fazer esses consertos, esses ajustes, e esqueci, né, que eu precisava para fazer a gravação aqui. Mas aqui na tela do computador tem um que é bem fraquinho. Então, eu vou fazer com ele mesmo, que o importante mesmo é a lição, não é eu não, tá bom? Eu só coloco meu rosto aqui para ficar mais acessível para vocês, chamar mais a atenção de vocês. Que aqui a gente gesticula e vocês olham para mim e a gente vai nos conectando a mais com a lição. Vamos lá, então? Vamos para o que interessa, né? Que é a nossa lição. Lição de célula, tema da célula é 5 solas. A lição de hoje é a sola gratia, somente pela graça. Data, dia 13/10, que é o dia que você vai dar a aula. E o texto base vai ser Romanos 3, 21 ao 24, que diz assim: Agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Esse é o texto base, você faz a leitura, que a gente começa a célula lendo a Bíblia, não é verdade? Então você faz a leitura do texto e vamos para a introdução. Aqui na introdução vocês vão fazer a leitura da introdução, porque se faz necessário, né? Eu não sei se vocês conseguem decorar tudo isso, mas provavelmente fazer a leitura vai ser melhor para vocês. Que diz assim: sola gratia é o ensino de que a salvação vem de Deus, somente por meio de sua graça. Não há mérito algum, nada em nós que pudesse justificar seu sacrifício de amor a nosso favor. É um presente de Deus, a qual não teríamos acesso por obras, nem por penitências, nem por sacrifício ou compra de indulgências. A graça de Deus é a única ponte que nos permite, por meio da fé, atravessar o abismo que nos separa de Deus. Por causa dos nossos pecados, Romanos 3:23, ela é tão maravilhosa que Davi afirma ao seu respeito: a tua graça é melhor do que a vida. Então, feita essa leitura inicial, vocês vão então falar com o pessoal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a sola gratia, que é a salvação somente pela a graça de Deus. E vocês vão perceber que a graça de Deus é a ponte para nós retornarmos para Deus. A sola fide, que é a fé, é o combustível que nos leva a Deus. Não é um conjunto de estrada, carro e gasolina, não é assim? Para você ver um carro trafegando, ele precisa ter uma estrada, ele precisa ter o carro, logicamente, e ele precisa ter a gasolina. Isso aqui é uma ilustração que eu inventei aqui agora, tá bom? Me perdoe se ela foi bem pobrezinha, mas é mais ou menos isso. A gasolina é a fé, ou seja, o carro somos nós, a gasolina é a fé, e a graça é essa estrada que nos leva até Deus. Deus é o destino da nossa vida.
E se nós... então a gente precisa da fé e a gente precisa da graça. Porque não adiantaria nada você falar assim, ó, eu tenho fé em Deus, mas não tem nenhum caminho aberto para você chegar até Ele. Conseguiram entender? Se você quiser riscar, escrever sobre essa ilustração, é muito boa, né? Pois a gente somos o carro, a gente precisa da gasolina para se locomover e ao mesmo tempo precisamos da estrada, que é a graça, para a gente chegar até a Deus, ok? Olha essa parte aqui, ó. A graça de Deus é a única ponte. Você poderia colocar aqui estrada, ó, eu vou colocar aqui barra estrada, né? Vixe, colocou, deixa eu mudar aqui, barra estrada, né? A graça de Deus é a única ponte, a única estrada que nos permite, por meio da fé, a fé seria o quê? A gasolina, vocês estão entendendo aí, ó? Gasolina, a fé seria essa gasolina, entendeu? Até a chegarmos até Deus, atravessarmos o abismo que nos separa de Deus. Conseguiram entender? Então, o quanto que a graça é importante? O quanto que a graça é importante? Pois bem, eu tenho a partir de agora 3 perguntas, se eu não me engano é 3 perguntas mesmo. 3 perguntas e essas 2 primeiras perguntas, elas vão ser perguntas bem introdutórias mesmo, serão perguntas a título mesmo de introdução para aquilo que eu quero chegar no final. Tá bom? Então vamos lá. Feito essa introdução, nós vamos então para a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela é bem simples, mas nós vamos destrinchar ela. Tá bom? Por isso que é muito importante você prestar atenção no que eu vou te falar agora, você rabiscar aí a sua folha, você anotar tudo que eu vou dizer, né? Que eu vou dizer. Se caso você não tiver não tiver o domínio, né? Então rabisque, aproveite aí, rabisque bastante para você não se perder no que eu vou falar. É tranquilo, é fácil, mas nós vamos dar uma detalhada nela agora, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é: como foi a queda do homem? Queridos, qualquer pessoa de ensino básico, do jardim de infância, que perguntar como foi a queda do homem lá no jardim do Éden, a maioria tem absoluta certeza que mais de 90 e tantos por cento das pessoas responderia aqui fácil, né? Então deixa o pessoal responder, deixa o pessoal participar, né? Depois que eles fazerem a sua participação, que temos certeza que vai falar todo mundo certo, nós vamos então para a resposta. Olha o que eu coloquei aqui na resposta. Para responder essa questão, devemos ir até o capítulo 2 e 3 de Gênesis. Vamos lá? Então você vai pedir o pessoal para abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o capítulo 3. Vão deixar eles o texto aberto, porque nós vamos destrinchar agora como foi a queda. Tá bom? Nós vamos destrinchar como foi a queda. Isso aqui é importante demais, irmãos. É importante demais. Nós vamos falar sobre a queda do homem. E nós, né, você, vamos destrinchar essa queda em 3 pontos. Deixa eu ver se é 3 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. É isso mesmo. Nós vamos destrinchar em 3 pontos. 3 pontos, ok? Primeiro ponto que você vai abordar. Veja que você pediu o pessoal para abrir o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis. Eles estão com a Bíblia aberta. Aí você vai falar assim: gente, nós vamos agora abordar sobre a queda do homem. E eu gostaria de destacar aqui 3 pontos sobre a queda do homem. Primeiro ponto é a criação e o estado do homem. Vamos lá? Aí você pede assim: vamos ler o capítulo de número 2, versículo 7. O que tem no capítulo 2, versículo 7? Nós temos a formação do homem, Deus formando o homem. Deus forma o homem. Deixa eu pegar aqui para destacar para vocês. Deus forma o homem.
No capítulo 2, versículo 7, nós temos essa descrição. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, nós já sabemos que o homem foi criado através de um boneco de terra, né, do pó da terra, né, a lama. Deus fez um boneco da lama, da terra, soprou sobre as narinas dele e ele teve então a vida. Assim foi a formação do homem. Aí nós temos ainda no capítulo 2, no versículo 21 e 22, nós temos a maneira como Deus forma a mulher, né? Olha o que está escrito. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, o homem dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então Deus formou o homem a partir da terra, a partir do pó da terra, e Deus forma a mulher a partir do homem, né? A mulher foi criada da costela de Adão, tirou da costela de Adão e Deus formou o homem. Então Deus formou então o primeiro casal humano na face da terra. Agora vamos observar o verso 15, por favor, ainda no capítulo 2. Por quê? Porque Deus vai colocar esse casal em um jardim, que nós chamamos jardim do Éden, que é o jardim de Deus, né? Olha o que está escrito aí no verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Então nós já sabemos como Deus criou o homem, que foi do pó da terra, como Deus criou a mulher, que foi da costela de Adão, e onde eles moravam, que era no jardim do Éden. A pergunta é: como era que eles viviam lá? Qual era o estado que eles viviam lá? No versículo 25, ainda no capítulo 2, nós temos essa informação. Eles viviam em estado de santidade. Tá vendo? Deixa eu destacar aqui. Esse aqui é o outro, tá? Esse aqui. Eles viviam em estado de santidade. Olha o que está escrito em Gênesis 2:25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por que eles não sentiam vergonha da sua nudez? Não é porque não tinha mais gente, não. É porque eles viviam em estado de santidade. Não havia a malícia, a maldade, vocês estão entendendo? Não havia a perversidão, tá bom? Lógico que havia o sentimento, o desejo da relação sexual, porque eles eram homens, mas não era corrompido, não era mal. Eles viviam em estado de santidade. Ok? Então, nós já sabemos que o homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela de Adão, eles moravam no jardim do Éden e viviam em plena santidade ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que vocês vão destacar. Segundo ponto que eu quero destacar na queda é a ordem de Deus. É a ordem de Deus. Eles estavam lá, viviam no jardim do Éden, Deus colocou eles nesse jardim, o jardim de Deus, e Deus deu uma ordem para ele. Ficou aqui meio separado, mas tudo bem. Deus deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem que Deus deu? Aqui no capítulo 2 ainda, no verso 16 e verso 17. Qual é a ordem? A ordem é assim, ó: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente morrerá. Ok? Então, bem simples, todo mundo já sabe, né? Deus criou o homem da terra, Deus criou a mulher da costela de Adão, Deus colocou eles no jardim e eles viviam em santidade. A única coisa que Deus tinha ordenado para eles é que eles deveriam cuidar do jardim, cultivar do jardim e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, certo? Essa era a ordem. Eles poderiam comer de qualquer outra árvore, livremente. Olha o verso 16. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, menos aquela que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa é a ordem de Deus.
Pois bem, mesmo vivendo no jardim, mesmo tendo toda essa possibilidade de tudo isso, eles acabam ainda caindo, né? Pecando, desobedecendo ao Senhor. E nós conseguimos observar esta queda no capítulo 3. No capítulo 3 nós temos a queda do homem. O versículo 6 e o versículo 7 diz assim, ó: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E os olhos dos dois abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, para cobrir a sua vergonha. Então Deus deu uma ordem para eles não comer e, infelizmente, eles desobedeceram a ordem de Deus. Ok? Vamos fazer uma observação sobre a queda, né? Vamos fazer uma observação sobre a queda do homem. A queda do homem se deu por conta de quê? Primeiro, pela sedução da serpente. Nós não falamos, mas nós sabemos que a serpente seduziu, enganou Eva, e Eva caiu na bandeja aí da serpente, que é do diabo. Foi também por conta da cobiça dos olhos dela, né? Olha para você ver aqui, ó. Olha aqui, ó. E quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter discernimento, tomou e comeu. Então ela foi o quê? Ela teve a cobiça dos olhos, ela achou o fruto bonito, ela olhou para aquele fruto assim, mas que fruto deve ser gostoso, e ainda por cima vou ganhar discernimento do bem e do mal. Então ela cobiçou. E além de cobiçar, ela desobedeceu a ordem de Deus. Conseguiram pegar aí o motivo pelo qual então o homem cai? Primeiro, pela enganação, a sedução da serpente, a cobiça dos olhos e, no final, a desobediência à ordem de Deus. Amém? Então a pergunta nossa foi, cadê a primeira pergunta? Aqui. Como foi a queda do homem? Nós destrinchamos aqui, não destrinchamos? Falamos da formação do homem, falamos da formação da mulher, onde eles viviam, qual era o estado deles, a queda e o pecado deles. Então falamos tudo. A queda do homem foi assim, né? E se deu por conta, primeiro, da serpente, da cobiça dos olhos e da desobediência. Aí nós vamos então para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual foi a consequência desta queda? Qual foi a consequência dessa queda? Deixa o pessoal responder, todo mundo vai responder certo, né? Aí você vai vir com a resposta. Podemos dizer que o pecado do primeiro casal teve duas amplitudes. Primeiro, seria a amplitude ou a consequência local. Veja bem, eles pecaram, não pecaram? E tiveram consequência. Todo pecado tem consequência. Então, eles pecaram. Tiveram uma consequência? Tiveram. Quais foram as consequências? Primeiro, a consequência local. Segundo, a consequência global. Tá bom? Então, eles tiveram consequência local e consequência global. O que seria a consequência local? Seria a consequência para aquelas pessoas que participaram do pecado. Quer ver? Vamos para a lição. Primeiro, nós temos a consequência da serpente. A serpente teve consequência, pastor? Teve. Olha aqui, ó, capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Para quem que Deus está falando? Para a serpente. Não é para o diabo, não é para a mulher, não é para o homem, é para a serpente. Ele diz assim, ó: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e o pó todos os dias, e o pó comerá todos os dias da vida. Então veja que a serpente recebeu
esta maldição. Só a serpente recebeu a maldição? Não. Nós temos o diabo também recebendo a consequência, a maldição aí, pelo fato de induzir a mulher a pecar. Olha aqui, ó, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você, agora Deus está falando com o diabo, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui sobre a vitória de Cristo na cruz. O diabo, Jesus pisou na cabeça da serpente, certo? É verdade que ele lhe feriu o calcanhar? É verdade. Ele maltratou Jesus, machucou Jesus, mas Jesus esmagou a sua cabeça. Então foi a consequência aí de ter induzido Adão e Eva a pecar. Parou aí a consequência local? Não. A consequência continua no verso 16. Veja que eu segui a ordem, tá bom? 14, 15, agora 16. Para quem é a consequência do 16? A mulher, certo? Aí ele diz assim no verso 16, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, né? Uma consequência do seu pecado. Com sofrimento dará à luz a filhos, certo? O seu desejo será para o seu marido e ele dominará. Então veja que existe uma consequência aí para a mulher por conta do seu pecado. Então é uma consequência local para aquela mulher, que no caso é Eva, né? Segundo e último, no caso é o quarto, né? Quarto e último, para o homem, versículo 17 até o 19. Aí ele vira para o homem e diz assim, ó, e declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à mulher, comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Eu falei bem pausado, né? Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ele dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se de plantas do campo, certo? Com o suor do teu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós temos que trabalhar para alimentar. A própria Bíblia diz que quem não trabalhe, não coma, né? Isso tudo aí é devido à consequência do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, essas aqui são as consequências locais, foram consequências para cada um destes aí. Mas nós temos também as consequências globais, né? Global. Aí, qual seria a consequência global? Veja aqui, ó, ainda no capítulo 3, 17 ao 19. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é quem? A terra. O que ele está falando de terra aqui? Ele está falando de terra propriamente dita. A terra, o solo, né? A nossa terra, onde a gente planta, onde a gente colhe, né? Onde se dá os frutos, as ervas. É tudo aqui. Essa terra, ela está amaldiçoada. Ela está maldita por conta do pecado do homem. Certo? Então, veja que se não houvesse a maldição, nós teríamos livremente, a terra produziria frutos, frutas, folha, sombra, água, reservas naturais extraordinárias. Querido, deixa eu ver um negócio aqui. O mundo amaldiçoado já é bonito. Imagina ele abençoado, né? Imagina ele abençoado, mas nós temos que destacar que o mundo sofreu e o mundo sofre ainda. Olha o que está escrito aqui, ó, Romanos 8, 22. Sabemos que toda criatura, deixa eu consertar aqui,
toda criatura, toda a criação geme e chora, ou geme e padece com dores de parto. Então, o mundo sofre por conta do pecado do homem, certo? Mas também temos a última consequência que eu vou destacar aqui, que a gente poderia destacar mais, então a lição fica muito grande, haja visto que já se passaram 25 minutos, né? Nós temos outra consequência global, que é a morte. O que ele disse lá no começo? O que ele disse? Que não comesse da árvore que estava no meio do jardim, porque se comesse, certamente o quê? Morreria. E eles morreram? Morreram fisicamente, não na hora, né? Eles morreram fisicamente depois, mas eles morreram espiritualmente, né? Por conta do pecado deles, a vida espiritual deles foram mortos, eles se tornaram mortos diante de Deus. Olha o que Romanos, capítulo 5:12 diz: portanto, desta forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, quem foi? Adão. E pelo pecado a morte. Deixa eu consertar aqui. Pelo pecado a morte. Assim também veio a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado adentrou no mundo por conta da desobediência e o pecado de Adão e Eva. E junto com ela, atrelado a ela, veio a morte espiritual. O que é morte espiritual? Separação total de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 5:22. Porque todos pecaram, destituídos, perdidos. Destituição significa perder o cargo. Nós perdemos o cargo, nós perdemos a posição, nós perdemos o emprego, nós perdemos o privilégio. Nós fomos separados, nós fomos rebaixados, nós fomos expulsos. Mas expulso da onde, pastor? Da glória de Deus. Viu aí? Vocês foram expulsos, nós fomos expulsos da glória de Deus. Por conta de quê? Por conta do pecado. Então, as consequências do pecado de Adão e Eva trouxe consequências locais, que foram consequência para eles, e consequências globais, que foram consequências para todo ser humano. Ok? Beleza? Talvez alguém possa dizer assim: pastor, mas o senhor falou de consequência local, mas ao mesmo tempo que é local, ela é global também. É verdade, ela é local e é global. Por quê? Todas as serpentes foram amaldiçoadas, o diabo é amaldiçoado junto com seus demônios até hoje, toda mulher até hoje recebeu essa consequência e todo homem recebeu essa consequência. Então acaba que, ao mesmo tempo que é local e global, tanto foi para Adão e Eva como para todos os homens da face da terra. Mas aqui é só mesmo a título de curiosidade, de separação, de organização aqui da nossa lição. Você nem precisa estar falando isso não, eu só falei isso aqui porque é com a gente, né? A gente precisa estar tendo essa informação. Se porventura alguém indagar, provavelmente ninguém vai indagar, mas é só mesmo para você já saber, ok? Então, a consequência do pecado de Adão e Eva trouxe consequências locais e consequências globais. A consequência global pior, talvez seja a morte, né? Aí eu escrevi uma observaçãozinha aqui, ó. A queda do homem não somente possibilitou essas maldições, mas talvez a pior maldição de todas elas, essas maldições, mas talvez a pior maldição de todas elas foram o fato de nos separarmos de Deus. Essa é, de fato, a pior consequência de todas. Qual é, pastor? Sermos separados de Deus. Por quê que é a pior consequência? Por causa disso aqui, ó. Porque nós não temos condições nenhuma de voltar ao Senhor com as nossas próprias forças. Além de estarmos separados de Deus, nós não temos condições nenhuma de voltar ao Senhor com as próprias forças. Então, quando Adão e Eva pecam, eles trazem consequências locais, dores de parto,
ter que trabalhar para comer, a serpente ter que rastejar, o diabo ter que esperar a vinda do Messias para ser massacrado à sua cabeça. Tudo bem, são consequências terríveis, mas o pior de todos é isto: é ser expulso do jardim. E quando eu falo jardim, eu estou falando tanto literal quanto espiritual. Nós pecamos e fomos expulsos da presença de Deus, fomos rebaixados, né? E o pior de tudo é que se Deus nos rebaixasse e nós tivéssemos condições de regressar ou retornar a Deus, beleza, ok, ótimo, seria sensacional, né? Mas nós não temos, nós não tínhamos, nós não temos até hoje condição nenhuma de retornar a Deus com as nossas próprias forças, ok? Então a situação do homem é lastimável, horrendo, horrível, precário, destruidor, devastador. Esta é a situação do homem, ok? Aí eu venho então com a terceira e última pergunta. A pergunta é: se o homem pecou e com a sua queda ele foi expulso da presença de Deus, que é a pior, e ainda impossibilidade de retornar aos braços do Senhor com as suas próprias forças, qual seria a solução para o homem? Que perguntinha mais saborosa, né? Que perguntinha mais gostosa de se fazer e principalmente de responder. Já que o homem pecou, separado de Deus está, não tem muque, não tem força, não tem vigor, não tem obras, não tem inteligência, não tem espiritualidade para retornar para Deus, não sabe o caminho, não sabe como, a chave que se abre o céu. E aí? Não existe condições. Qual é a solução para tudo isso? Qual seria a solução, a única solução, a solução para resolver o problema da humanidade, o problema do homem? Deixa o pessoal responder, depois do pessoal responder, você vai vir com a resposta. Olha que resposta mais linda eu coloquei para vocês aqui. Resposta: segundo o quadro apresentado, o homem teria dois caminhos a se seguir. Eu perguntei qual seria a solução. Teria duas soluções. Dois caminhos aí que a gente poderia seguir. Quais seriam? Primeiro, o homem pecou, certo? O homem foi expulso e não tem condição de voltar. O que deveria acontecer? O que aconteceria? Qual o caminho que o homem percorreria? Primeiro, ser condenado. É lógico, né? Primeiro é ser condenado. Né? Deus deu para ele o jardim do Éden, Deus deu para ele a santidade, Deus proporcionou para ele parceiro, né? Uma auxiliadora e um auxiliador, deu para eles liberdade, deu para eles o privilégio da própria presença para ele. E o que eles fizeram? Jogaram fora, tudo por conta da cobiça dos seus olhos. Então, qual é o destino, o merecimento do homem? Ser condenado. E eu pergunto para você, se Deus deixasse o homem ser condenado, ele seria mau? É lógico que não, porque quem pecou foi o homem. Deus deu tudo para o homem, Deus concedeu tudo para o homem rejeitou. O homem deixou, o homem que não ouviu a voz de Deus. Então, se Deus fala assim, já que vocês fizeram isso, por conta dos seus pecados, infelizmente eu não tenho culpa, foi vocês que pecaram, então vou deixar vocês condenados, né? Seria extremamente compreensível, e ninguém um dia poderia levantar o dedo e falar assim, o senhor foi injusto. Não, ele deu tudo para o ser humano, e o ser humano que jogou fora, que jogou na latrina, que jogou no lixo. Então, se o homem é condenado, Deus não seria injusto, porque foi o próprio homem que derrubou a sua santidade, foi o próprio homem que pecou, que manchou as suas vestes por conta de cobiça dos seus olhos. Ok? Beleza? Ah, pastor, mas aí foi Adão e foi Eva. Também nós somos do mesmo jeito, irmãos. Da mesma forma. Nós, se deixarmos, aí talvez a gente faria pior do que Adão e Eva.
Ok? Então, qual seria a solução? Deixar ser condenado. Mas o que Deus fez? O que Jesus Cristo fez? O que Jesus Cristo fez? O homem pecou, o homem errou, foi expulso, não tinha força, merecia o inferno. Aí o que Deus fez? Deus usou de graça. Deus usa a sua graça generosamente e nos aceita de volta. Então, qual é a única solução? A solução para o homem, sabe o que é? É a graça de Deus. Era a única maneira que tinha e que se havia do homem retornar ao Senhor. É se Deus o aceitasse de volta. Conseguiram ver? A única solução era o quê? Era se Deus aceitasse de volta. E Deus assim o fez. Deus nos aceitou de volta. Deus nos recebeu de volta. E por que Deus nos recebeu de volta? Por conta da sua graça. Não existe outra coisa. Não existe outro motivo. Porque eu sou bom. Porque eu sou forte. Porque eu sou inteligente. Porque eu tenho os meus méritos. Não. Você foi recebido de volta à família de Deus, vai ser recebido de volta à casa de Deus, à cidade de Deus, onde eu e você iremos morar. Não foi porque você tem, você pode, você consegue, você foi porque Cristo, foi porque Deus usou generosamente a sua graça por nós e nos aceitou. Quando Cristo morre na cruz, ele morreu na cruz por conta da sua generosidade, por conta da sua graça, por conta da sua misericórdia. Então nós podemos retornar aos braços do Pai, sim, por conta da graça de Cristo, por conta da misericórdia de Jesus Cristo. Então logo nós somos salvos mediante a graça e mais nada. Não é mérito, não é indulgência, não é esforço próprio, não. É Cristo Jesus. A graça bendita naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Que Deus, na sua infinita bondade, vos abençoe e te dê bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Finalizamos então o nosso estudo aí sobre a sola gratia. Mas eu não posso finalizar sem antes trazer para vocês, as aplicações. Já se passaram 36 minutos, eu tenho então um tempinho aqui para mostrar para vocês a aplicação ou as aplicações. Eu tenho duas aplicações aqui. Primeiro, gostaria de destacar a generosidade de Deus. Mesmo não sendo merecedores, a sua graça nos alcança. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Destacar a graça de Deus, lembrar da graça de Deus, glorificar o Senhor pela sua infinita bondade e misericórdia. Bendizer o nome dele, enaltecer o nome dele, porque ele é bom. Ele não precisava. Deus é Deus por excelência, irmão. Ele se satisfaz em si mesmo. Ele se satisfaz em Cristo Jesus. Deus não precisa de mim, não precisa de você para ficar alegre, sabe? Muitas vezes eu, ser humano, você, ser humano, precisa de algumas coisas para ficar alegre, né? Você precisa de um joguinho, precisa de uma amizade, precisa de uma roupa, de uma posição. Para a gente ser feliz, a gente precisa ter algumas coisas ou ter pessoas ao nosso lado. Não, Deus não. Deus é autossuficiente. Deus, ele se alegra em si mesmo. Deus é o fim de si mesmo. Olha que coisa linda, sensacional. Nós somos descartáveis. Nós somos descartáveis. Nós somos pessoas impuras, pecaminosas, frágeis, pequenas, que podemos ser diluídos, esmiuçados com o simples olhar de Deus. E mesmo assim, ele enfrentou toda aquela humilhação naquela cruz, desceu nessa terra como homem,
padeceu o que padeceu, tudo pela tua generosidade. Eu não mereço, você não merece. E como é bom lembrar disso. Servimos um Deus generoso. Amém? Segunda aplicação. A história da graça não é uma história que deve ser reservada somente na sua mente. Não. A história da graça ela deve estar exposta nos seus lábios. Ou seja, você tem que falar sobre esta graça. Você tem que anunciar esta graça. Você tem que postar essa graça. Você tem que falar essa graça. Porque é essa a razão da nossa existência. Cristo Jesus nos ama não por aquilo que fazemos. Ele nos ama segundo a sua graça. Segundo a sua misericórdia, não merecemos, mas Ele nos alcançou. Então não fique calado, fale de pessoas, convide pessoas para vir para a célula, né? Aí você está falando com o pessoal, viu? Convide pessoas para vir para a célula, fala dessa graça, pronuncie esta graça, poste essa graça, em vez de ficar postando besteira, poste graça. Deixa o seu Facebook, seu Instagram, as suas redes sociais gracioso com a presença de Deus, com a graça de Deus, com a glória de Deus. Então fale, pregue, anuncie. Só Jesus é que pode nos salvar. Amém? Queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. Foram 40 minutos aqui de explicação. Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus ilumine vocês nesta lição e que em nome de Jesus a alma se converta e vidas sejam restauradas e renovadas para a glória dele. Tá bom? Forte abraço, estamos à disposição. Qualquer coisa, só entrar em contato com a Radson ou comigo e nós estaremos prontos para atender vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, até mais.